Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Amém. Segunda pergunta, Jesus está feliz com você? Amém. Ok. Esse outro lado também é importante. Glória a Deus. Feliz por estar pelo privilégio de repartir do pão sagrado, da palavra de Deus, servi-los à mesa do Senhor hoje, mas feliz por essa nova fase, né? Toda mudança de casa acaba inevitavelmente sendo parte de uma mudança de estação, de um novo tempo profético. E eu quero abençoar vocês, né? Declarar que haverá uma nova estação de frutificação, nunca antes experimentada, maior do que aquilo que foi sonhado, né? E a gente fica feliz por poder olhar para trás e dizer até aqui nos ajudou o Senhor, mas empolgados por olhar para frente, saber que há muitas promessas que ainda vão se cumprir sobre essa casa e que venha o novo em nome de Jesus. Eu estava num evento ontem no Rio de Janeiro, e eu consegui trazer um restinho, uma sobra de livros que tínhamos lá, que a gente chama de um fim de feira. Não tem muita coisa, mas para aqueles que tiverem interesse, nós temos alguns materiais ali à disposição, e eu queria, em especial, divulgar um livro que talvez não seja conhecido, não é da minha autoria, mas ele se chama, e esse é o que nós mais temos lá, ele se chama Aliança de Sangue. É uma matéria que o pastor que escreveu, que é o diretor do Seminário Carisma, da Igreja Batista Lagoinha, ele também era professor dessa matéria. Nós publicamos essa matéria que ele escreveu e tratou como livro, né, que fala do jardim até o Calvário, todo o plano da redenção, mas na perspectiva de aliança. Não só o compromisso que nós precisamos ter com Deus, mas o compromisso que Ele, por meio de Cristo, também firmou conosco na cruz. Eu tenho certeza que esse material vai te abençoar muito. Caso você tenha interesse, vai estar à disposição no final. Bom, abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e nós vamos ler juntos dos versos 24 até o 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, você pode acompanhar comigo. 1 Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27. Perguntei para o pastor Mateus quanto tempo eu tenho. Ele falou, você tem todo o tempo do mundo, desde que não passe das 10 horas. Se for 10 horas, o povo levanta, vai embora, mas você fica à vontade. Eu não sei se ele estava falando sério, mas por precaução, você viu a estratégia, né? De 9h30 já empurrei para 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27, diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Se possível, vou pedir a gentileza de você repetir isso comigo. Além de didático, eu sempre creio que há um poder em declararmos a palavra de Deus. Diga comigo, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele continua e diz no verso 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como discernindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está trazendo uma palavra tanto de encorajamento como de instrução, de alinhamento para os crentes de Corinto. Ele faz uso de uma alegoria muito conhecida no mundo daqueles dias. É importante destacar aqui que, embora o apóstolo Paulo tenha escrito durante os dias em que Roma governava o mundo, o império mundial que antecedeu o romano foi a Grécia de Alexandre o Grande. E a Grécia, em todas as suas grandes cidades, e Corinto era uma das grandes cidades da Grécia, eles tinham arenas, estádios, onde aconteciam as competições esportivas. Você deve saber, historicamente, os gregos são os precursores dos Jogos Olímpicos e de uma série de competições. E quando governaram o mundo, junto com o helenismo, a cultura, não só a língua grega, eles divulgaram essas práticas. Quando Roma passa a dominar o mundo, entre muitos outros valores que os gregos estabeleceram, eles fariam com que essas competições esportivas não apenas continuassem, mas fossem ainda difundido para todo o domínio romano. Então o apóstolo Paulo está falando algo que qualquer pessoa da sua época entendia, mas os gregos melhor do que ninguém.
E ele fala a respeito da corrida no estádio, que das 5 principais práticas esportivas nesses estádios, a corrida ela era, né, a principal dessas 5. E o apóstolo usa essa alegoria. É muito interessante quando você entende o pano de fundo histórico, cultural, né? Por exemplo, se eu falar aqui para vocês a palavra feijoada, não precisa explicar nada, precisa? Todo mundo sabe o que é. Agora, quando a gente fala disso para um estrangeiro, não significa absolutamente nada. E talvez você tenha que dar uma aula, explicar, e ainda assim não vai conseguir fazê-lo imaginar o quão bom pode ser, a menos que ele desfrute. Eu já tive essa experiência. De um dia, um pastor de outro continente estava conosco e diz, olha, eu gostaria de comer uma comida típica. Falei, nós vamos te providenciar uma feijoada. Quando falei isso, ele olhou para mim e perguntou, o que é feijoada? Eu nunca imaginei que eu ouvia essa pergunta na vida. E eu lembrei, para ele não significa nada, ele está fora do nosso contexto. E muitas vezes nós estamos vendo exemplos bíblicos, onde o povo da época falava da feijoada deles, e às vezes a gente não consegue perceber alguns detalhes. Quando Deus começou a chamar minha atenção para esse texto, no ano passado, eu me debrucei nos comentários bíblicos, nos materiais históricos, para tentar entender melhor o que eram essas competições. E eu fiquei pasmo, porque durante um período de 10 meses, esses corredores se preparavam para essa corrida. Eles não eram avaliados apenas pelo desempenho do dia da corrida, mas durante todos esses 10 meses, os juízes, né, pontuavam o desempenho, a dedicação deles nos treinamentos. E se eles não fossem dedicados, sequer chegavam a competir. Quando o dia da corrida chegava, o que você tinha ali, na verdade, era a elite do esporte. Os melhores corredores haviam passado por um processo para poder competir. Mas mesmo que fossem os melhores, de todo mundo que ia correr lá, só um, no final das contas, ganharia o prêmio. E o apóstolo Paulo está dizendo, né, para mim e para você, eu e você, a semelhança desses corredores, temos que dar o melhor de nós. Temos que colocar tudo de nós. Não é apenas dizer, cheguei aqui só de competir, estou bem. Diz, não, corra para ganhar. Coloque tudo de você e mais um pouco. E ele estabelece alguns paralelos que eu e você precisamos considerar. O primeiro, não apenas aqui, mas ao longo de todo o Novo Testamento, é que a corrida foi muito usada como uma alegoria para falar da vida cristã. Então, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, no verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Para falar do bom desempenho da vida cristã, ele usa a alegoria da corrida. Vocês estavam correndo bem. Mas depois, na linguagem dos corredores de hoje em dia, diz, por que é que vocês diminuíram o pace, o ritmo de corrida? Por que é que vocês não estão mais obedecendo à verdade? Ou seja, sinônimo de correr bem é obedecer à verdade. Em Filipenses 2,16, o apóstolo Paulo diz, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui ele usa tanto a ideia de correr como esforçar. E ele diz, eu quero me gloriar no dia de Cristo, de não ter feito isso à toa. Eu quero render frutos na vida de vocês. Enfim, como veremos, há muitas analogias empregadas no Novo Testamento, associando a corrida que os gregos praticavam, que os romanos continuaram, com a prática da vida cristã. E alguns paralelos aqui que talvez nos ajudem a entender e aplicar melhor certos princípios. Mas antes de avançarmos, o apóstolo Paulo diz que no estádio, apesar de ter os melhores corredores, só um ganhava. Mas nessa corrida da fé, nós não estamos competindo uns com os outros. Na verdade, nós queremos todo mundo cruzando essa linha de chegada e saindo vencedor. Por essa razão, o apóstolo Paulo, além da corrida, ele vai introduzir uma outra ilustração aqui, que fica evidente no verso 26. Ele diz assim, corro também eu, não sem meta. Mas ele diz assim, luto, não como desferindo golpes no ar. Durante muito tempo, quando eu vi a expressão assim, luto, sabendo que Paulo estava falando das competições esportivas, eu imaginava na minha cabeça que Paulo estivesse se referindo à tal da luta greco-romana, até hoje presente nas Olimpíadas. Mas a luta greco-romana ela é uma luta de grappling, de mobilização, de derrubar o oponente, mas não é uma luta com golpes, né? Como você tem, né, no boxe, em tantas outras artes marciais, ela não envolve golpes. Só que ele diz, não discernindo golpes no ar. E na sequência ele entra no verso 27 dizendo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Eu achei interessante também e muito curioso, estudando os comentários,
que a maioria observa que Paulo não estava falando da luta greco-romana. Na verdade, os gregos também foram precursores, entre tantas outras práticas esportivas, do que hoje em dia nós chamamos o pugilismo ou boxe. Eles tinham uma competição muito semelhante, similar à que nós temos hoje. Eles improvisavam luvas com tiras de couro e de pano e a pancadaria comia solta. Só que essa não estava entre as competições principais. Por que é que Paulo traz essa alegoria, né, para junto do ensino dele? Porque aqui ele deixa claro que nós não estamos competindo uns com os outros, nem na corrida e nem na luta. Ele diz, eu esmurro o meu corpo. Basicamente, ele está dizendo, nós estamos lutando contra essa carne, contra tudo aquilo que tenta nos impedir de terminar bem a vida cristã. De depois de ter pregado, não falhar naquelas áreas onde ele mesmo havia pregado. Isso nos dá uma noção do que exatamente é correr pelo prêmio. Não é competir com outras pessoas, é competir com nossas limitações, com as inclinações da carne, para que nenhum de nós sabote aquilo que Deus espera de nós. Eu quero apresentar a você uma mensagem hoje que eu vou intitular de Corra pelo Prêmio. E eu quero destacar 3 elementos que Paulo enfatiza aqui dentro dessa ilustração. O primeiro, a importância de empenho. E nós vamos falar de dedicação, de esforço, de dar o nosso melhor. A segunda coisa que eu quero abordar aqui é a necessidade de disciplina. Ele diz no verso 25, todo atleta em tudo se domina. A nova versão transformadora traduziu essa frase dizendo assim, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. E nós vamos ver paralelos da disciplina do atleta com aquilo que se espera de nós. Mas em terceiro e último lugar, eu quero abordar o que eu vou chamar de foco no prêmio. A importância de entender que nós estamos correndo por um prêmio, há uma recompensa, e isso deve nortear toda a nossa caminhada. Então, eu quero começar já pelo primeiro aspecto, que é a importância do empenho. Quando o apóstolo Paulo usa a alegoria do corredor, ela é aplicada de uma maneira bem específica quanto à forma de correr. Ele diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Corram para que vocês alcancem aquilo pelo qual estão correndo. Ou seja, não é só correr, é fazê-lo da melhor maneira, é correr para ganhar. Isso é o significado de empenho, dedicação, né? Esforço, colocar o melhor de você. E é importante que a gente entenda o lugar disso na vida cristã. Um dia uma pessoa me abordou e falou, cara, eu não entendo sua dedicação. Né? A maneira como você se doa, parece que você está sempre querendo merecer alguma coisa. Eu falei, você está maluco? Não há lugar para mérito na vida cristã. A Bíblia diz que tudo que recebemos de Deus é pela graça mediante a fé. Aí ele olhou para mim e falou, então por que é que você se dedica tanto? Eu apontei para cima e falei, porque Ele merece. Não tem nada a ver com a gente tentar merecer coisa nenhuma. Eu e você fomos alcançados pelo Evangelho que nos deu dignidade quando não tínhamos dignidade nenhuma. Mas a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, verso 27, vivei de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Nós não vamos ter um estilo de vida que nos dignifica jamais. As obras não têm esse papel. Mas nós devemos dignificar o Evangelho que nos deu dignidade quando nós não tínhamos. Então as pessoas estão usando esse negócio de não há lugar para mérito para dizer Deus não merece nenhuma resposta de gratidão. E eu e você precisamos entender que Deus fez o melhor por nós. Mas Ele também espera o melhor de nós. De vós, amados, Hebreus capítulo 6, verso 9, esperamos coisas melhores. Deus espera o melhor de mim e de você. No livro do profeta Isaías, lemos uma profecia a respeito de Jesus. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A minha oração é que ele olhe para a minha vida, para a sua vida e abra um sorriso de satisfação, dizendo, valeu a pena. Alguém ali honrando o meu sacrifício, alguém ali se entregando de verdade. E nós precisamos entender que isso é algo esperado de nós. O próprio fato dele falar do atleta, que era o cara que dava o melhor de si, já é uma alegoria que aponta numa única direção. Mas de vez em quando eu vejo gente falando, mas e a graça? Eu falo, gente, quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. O camarada que mais ensinou sobre graça no Novo Testamento, que tem a teologia na qual todo mundo se baseia. E você acha mesmo que Paulo, ao nos chamar para um lugar de empenho, estaria se contradizendo? Nas palavras de Dallas Willard, o grande escritor, graça é o oposto de mérito, não de esforço. E as pessoas estão usando a desculpa de que há uma graça divina, e ela é verdadeira, para dizer que eu e você não precisamos nos dedicar. E isso não é verdadeiro.
É evidente que eu e você não vamos viver a vida cristã apenas na força da nossa dedicação, e a graça entra como força capacitadora. Mas isso não significa que a gente não tenha a responsabilidade de dar o melhor de nós. O próprio Paulo diz em Colossenses 1:29, é para esse fim que eu me empenho. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu me empenho. Agora, olha a continuidade do versículo para ver o quanto ele se empenhava. Ele diz, esforçando-me o mais possível. Então ele está falando não só de esforço, mas de esforço ao máximo. Esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Ele não está anulando que o poder de Deus age em nós. Jesus diz em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Nós jamais vamos tentar deixar Deus fora da equação e dizer que o evangelho vai ser vivido só no nosso esforço. Mas nós não podemos jogar tudo nas costas de Deus e dizer que Deus vai fazer tudo em nosso lugar sem que a gente faça nada. Há um ambiente de interação. E eu e você, ao interagirmos com Deus, vamos usar os recursos dele, mas precisamos dar tudo de nós. Interessante que essa palavra que Paulo usa para dizer eu me esforço o mais possível, ao máximo, é a palavra grega, de acordo com os léxicos, agonizomai. Essa palavra significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários. A raiz da palavra significa lutar. Mas ela passou, porque era aplicada no contexto da arena e das competições, ela passou a ser usada num sentido mais simbólico, metafórico, para falar de esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Por que eu estou dizendo isso? Quando Paulo disse que se esforçava o máximo, né, a tradução esforço-me o mais possível é justamente para falar do atleta que entrava na arena para dar o melhor de si. Ou seja, Paulo está dizendo, o que eu estou orientando vocês a fazer é o que eu também faço na prática da vida cristã. Aliás, a palavra que foi traduzida atleta aqui no texto que nós lemos, 1 Coríntios 9:25, que diz o atleta em tudo se domina, é a mesma palavra agonizomai, no grego. Ou seja, o adjetivo que eles usavam para falar do camarada competia, que é a palavra que na nossa língua nós chamamos de atleta, era literalmente aquele que se esforça ao máximo, aquele que vai ao limite, aquele que dá o melhor de si. Os atletas eram os maiores símbolos da sociedade daqueles dias de dedicação e de empenho. Eles são citados pelos pensadores gregos, não importa se estamos falando da turma da filosofia, até o estoicismo, né? E a própria alegoria bíblica traz isso como um paralelo daquilo que se espera de nós. E eu e você não podemos negar a importância do empenho. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 12, o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo, né, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual você fez boa confissão diante de muitas testemunhas. A expressão traduzida, combata, e também depois a expressão, o bom combate, ela, por duas vezes aqui se repete a mesma palavra grega, agonizomai. A mesma traduzida como atleta, a mesma que Paulo usou para dizer eu me esforço o mais possível, é a que ele está usando agora para Timóteo. Algumas traduções mais recentes, em vez de usar a expressão combata o bom combate, elas traduziram a expressão corra a boa corrida, porque ela era usada para todas as competições. Mas a competição principal era a corrida e não só a luta. Então, por exemplo, a versão fácil de ler, em vez de combata o bom combate da fé, traduziu assim, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Porque sempre a palavra está falando de esforço no sentido de você dar tudo o que tem. E mesmo na aplicação da vida espiritual, isso é apresentado de maneira recorrente e eu e você não podemos ignorar isso. Não se espera de mim, de você, de nós, nada menos do que o nosso melhor. Você pode dizer amém? Em Hebreus, no capítulo 12, nós temos, no verso 1, mais uma aplicação da corrida na vida, comparando a corrida com a vida cristã. A Escritura diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A expressão carreira significa o curso e ela era usada para falar da pista de corrida. Então, algumas traduções já traduziram, optaram na tradução por corramos com perseverança a corrida, não apenas a carreira, a corrida que nos foi proposta. Pastor, que é correr com perseverança. Essa palavra aqui traduzida, perseverança, do grego hipomune, ela tem um significado quádruplo. O primeiro deles é estabilidade. O segundo é constância.
O terceiro é tolerância. E o quarto é persistência. E como sinônimo de persistência, nós temos aqui a palavra, foi traduzida perseverança. Mas no Novo Testamento, essa palavra foi traduzida várias vezes como constância. E eu não estou sugerindo aqui que a gente tem que escolher perseverança ou constância, mas que o sentido da palavra fala tanto de uma coisa como de outra. Correr com perseverança, eu vou correr até o fim. Eu vou correr para terminar essa corrida. Mas o que significa constância? Se nós estamos falando de uma corrida de 100 metros rasos, você bota tudo que tem, chega com a língua de fora, mas não precisa se preocupar em cruzar a linha de chegada, economizando energia. Mas a vida cristã não é como uma corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona, ou até mesmo uma ultramaratona. E quando se fala de corridas maiores, você precisa de constância. Você precisa administrar energia, fôlego. Há um tempo atrás, meu filho estava morando em São Paulo e um dia ele me liga e diz: pai, estou indo a Curitiba para correr uma maratona. Eu falei: é mesmo? Ele estava empolgado com a corrida, começou a correr trechos menores com frequência, diariamente, trechos um pouquinho maiores, semanalmente, e ele estava realmente no ritmo e falou: eu estou animado e vou correr. Que legal. Depois nós falamos disso. Quando terminei a ligação, a pessoa que estava perto de mim e ouviu a conversa é muito ligado nesse mundo e no ambiente dos esportes. Ele falou para mim: pastor, eu ouvi direito, seu filho vai correr uma maratona. Eu falei: vai. Diz que vai tentar. Já falei assim, né, para não virar uma promessa. Ele olhou para mim e falou: ele vai conseguir. Eu falei: como é que você sabe? Ele falou: tenho acompanhado ele nas redes sociais. Ele está fazendo corridas menores com regularidade e eu posso garantir para o senhor, no ritmo que ele está, ele consegue terminar. Ele falou: eu já vou até te adiantar o tempo que ele vai levar para terminar a prova. E para não dizer que ele acertou com exatidão, ele errou por menos de 2 minutos, para mais ou menos. Numa corrida de 42 quilômetros e quase 200 metros, né? Eu olhei para ele e falei: como é que você sabe o tempo que ele vai correr? Ele falou: porque eu estou acompanhando o pace, o ritmo de corrida dele, nas corridas de 10 quilômetros que ele faz com frequência. Eu falei: então você multiplica por 4 para saber quanto que vai ser a de 40? Ele falou: não, pastor, ninguém consegue manter o pace da corrida de 10 na corrida de 40. Porque ele falou: por uma corrida maior, você não pode gastar o fôlego de pressa, você tem que economizar. Então ele vai ter que segurar no início, vai ter que arrancar força de onde não tem no final. E para isso, ele precisa não só estar decidido a perseverar até cruzar a linha de chegada, mas ele precisa ter constância, administrar a corrida. Quando falamos de dar o melhor, não é você sair que nem um louco no primeiro ano de vida cristã e depois simplesmente morrer pelo meio do caminho. Nós precisamos entender que a determinação de terminar e manter o pace até o final dessa corrida. Isso tudo está englobado e envolvido na ideia de empenho, dedicação, esforço, e Deus espera isso de nós. Mas eu também quero destacar aqui, em segundo lugar, o que eu vou chamar da necessidade de disciplina. Né? Como vimos, a Escritura diz em 1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina. Isso é apresentado como um paralelo para mim e para você. E nós vimos que a nova versão transformadora, NVT, traduziu como atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Já a NVI, a nova versão internacional, traduziu todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E a nova tradução na linguagem de hoje diz: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros. Todas essas 3 traduções que eu citei, nós chamamos de traduções bíblicas por equivalência e não por literalidade. Qual a diferença? É que além de tentar traduzir o que está lá, eles tentam explicar. Né? No sentido de que, como havia uma preparação de 10 meses para a corrida, eles sabiam que aquilo não está apenas falando de um nível de disciplina qualquer. Então, seria um alto nível de disciplina, seria um treinamento rigoroso, seriam exercícios duros, né? E eles tinham um padrão, né, impressionante de autocontrole, de determinação e de entrega para os treinos. Isso os levaram a ser verdadeiros modelos de disciplina para a sociedade. Aliás, a palavra foi traduzida: todo atleta em tudo se domina. Ela fala de controlar-se, ser continente, exibir autodomínio e conduzir-se temperadamente. Mas os léxicos apontam que, metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas que, ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Eles eram os símbolos do autocontrole, porque ninguém desenvolve alta performance sem disciplina.
Nos últimos anos eu mudei muito o meu estilo de vida, né? Comecei a entender o que a Bíblia ensina sobre saúde, sobre cuidar do corpo, e uma das muitas coisas, né, que eu tive que fazer, além de regular a alimentação, não só deixar comida ruim, comer comida boa, descanso, foi começar a ser, né, mais sério em relação à questão das práticas dos exercícios. E quando você começa a entrar nesse mundo, você vai conectando com as pessoas que estão envolvidas ali. E, de repente, eu começo a me envolver cada vez mais com gente que está enfiado até o pescoço na prática de esportes. E comecei a conhecer atletas de amadores a profissionais. E, gente, quando falamos de atleta de alta performance, é impressionante o nível de autocontrole que esses camaradas têm que ter. Eu lembro de uma ocasião que nós estávamos num evento e alguém ofereceu, depois do culto, uma certa comida. E eu lembro quando ofereceram, eu falei, gente, desculpa, depois das 7h30 eu não como mais. Eu como antes do culto, não como depois. Né? Aí a turma diz, não, mas o negócio está muito bom. Todo mundo levantou, só ficou um comigo na mesa. E aquele que ficou, eu não sabia, era um atleta profissional de alta performance. E a turma tentava convencer ele, dizer, meu amigo, você é o único que pode comer sem se preocupar, porque o shape era daqueles, né? Mas ele falou assim, não, mas eu não vou comer. Os caras diziam, mas está maravilhoso. E ficavam insistindo, está bom demais, vai valer a pena. Ele falou, gente, minha recompensa é outra. E aquela frase mexeu comigo. E disse, vocês estão achando que o lucro de vocês é esse? Eu tenho que abrir mão disso para conseguir aquilo que eu realmente quero. Atletas de alta performance jamais chegarão a esse lugar sem um alto nível de disciplina. E quando você estuda a forma como esses atletas, há mais de 2000 anos atrás, se preparavam, é assustador, porque é muito parecido com aquilo que nós vemos hoje na elite esportiva do mundo atual e cheio de conhecimento e tecnologia. Então, assim, eles tinham que se abster de certos alimentos. Eles não tinham as porcarias que nós temos hoje em dia. Comida industrializada, processada, ultraprocessada, açúcar, glúten, mas já sabiam que certos alimentos drenavam a energia do atleta. Isso não era apenas um padrão, isso é ruim para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Né? Os médicos usam uma frase, que a primeira vez que eu ouvi, eu tive que procurar no dicionário. Eles dizem que cada um tem sua idiosincrasia. É o jeito chique de dizer individualidade. Um é diferente do outro. Né? Então, por exemplo, eu e minha esposa, a gente frequenta o mesmo nutrólogo. E a dieta que o meu médico me deu não serve para minha esposa, porque ela não processa aquelas coisas que são boas para mim, da mesma forma como eu processo. Então, eles tinham que entender não apenas aquilo que, como padrão, isso é ruim para todo mundo, mas eles precisavam entender o que é que afetava o desempenho de cada um e abriam mão da comida que não era saudável. Mas não era apenas isso. Eles também tinham que se dedicar à comida boa. Eles também precisavam entender a importância de muito treino. E durante 10 meses, como eu disse, eles iam repetir muito aqueles treinamentos. Mas eles eram também muito rígidos, rigorosos em relação ao descanso. Tinha hora para deitar, tinha hora para levantar, tinha o dia da semana que ninguém treinava. E o descanso, para quem quer alta performance, é importantíssimo. Porque senão seu corpo não recupera de lesões. Não é apenas a questão de recuperar energia. Então, você o leva no limite para que a performance suba, mas se você não der as pausas, você vai comprometer o próprio rendimento. Então, eles tinham pelo menos essas 4 áreas. Alimentação, controle de peso, quando falamos da corrida, e certas práticas esportivas, o peso não precisa ser, né, algo ao qual as pessoas cuidem tanto. Então, por exemplo, quando você fala da luta, especialmente aquela que eles usavam as mãos, a gente vê hoje em dia, né? Então, por exemplo, os atletas aí do MMA fazem a pesagem um dia antes. No dia seguinte vão lutar com pelo menos 10 quilos a mais. Eles têm um corte de peso violento, mas tem um ganho de peso absurdo, porque no dia seguinte, no ringue, quanto mais peso tem no corpo, mais forte, né, é a pancada. Agora, para o corredor, o peso não funciona. Então, eles tinham que cuidar da questão de alimentação, tinham que cuidar do peso, tinham que cuidar, né, da questão dos treinos, muito exercício e de descanso. Eu quero pegar esses 4 paralelos e mostrar que todos eles a Bíblia aplica para mim e para você, quando se fala de alta performance para a corrida da fé e para a vida cristã. Vamos começar falando de alimentação. Temos um paralelo de alimentação no mundo espiritual? Sim. Jesus diz em Mateus 4,4, citando Deuteronômio 8,3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O crente não deveria ler a Bíblia apenas para conhecer o credo, a doutrina, apenas para saber o que pode e o que não pode. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito.
Em 1 Timóteo 4,6, o apóstolo Paulo diz, você será nutrido, alimentado pelas palavras da fé que pregamos. E algo que você precisa entender quando falamos de alta performance é que esse povo não só abre mão de comida ruim, ela não pode entrar, mas eles têm que comer muita comida boa. Um dia desse, terminei uma das conferências que eu fiz pelo Brasil todo sobre o cuidado do corpo. Estava lá no norte do Brasil. E no final da conferência, um médico me aborda para conversar. Ele tinha exatamente a mesma estatura que eu. A diferença é que ele pesava 10 quilos a mais do que eu. Só que pesava 10 quilos com a mesma estatura que eu, Mateus, com 4,5% de gordura corporal. Quando o cara falou isso, eu fiquei com dificuldade de acreditar. Porque para ter 10 quilos a mais com 4,5%, era só músculo aquilo. O menor índice de gordura corporal que eu cheguei na minha vida são no final dos jejuns que eu faço, 40 dias, 8,5%. Depois de 40 dias sem comer, eu cheguei em 8,5%. Ele vive com 4,5%. Só que, para ter 4,5% de gordura corporal, o cara tem que treinar muito, queimar muita gordura. Mas, ao mesmo tempo, ele era bem maior do que eu, só músculo. Isso significa o quê? Que ele tem que comer para compensar o treino e para ainda aumentar os músculos. Aí eu, de brincadeira, olhei para ele e falei, doutor, quantas vezes o senhor treina por dia? Que normalmente quem treina pergunta quantos por semana. Né? Se o cara falar 3, você já pensa, frango. Né? Mas se for de 5 para frente, você fala, isso está levando a sério. Mas aí eu, de brincadeira, falei, quantas vezes você treina por dia? Ele olhou para mim e falou 3. Eu pensei, acho que ele não me entendeu. Eu falei, que horas do dia o senhor faz os 3 treinos? Para ver se ele tinha me entendido. Ele falou, de manhã, de tarde e de noite. Aí eu fiz cara de paisagem, como se fosse um mal normal, sem contar um cara que treina 3 vezes por dia, todo dia. Aí eu falei, bom, para treinar tanto, qual é o seu índice de gordura corporal? Aí ele falou, 4,5. Falei, para conseguir isso, ainda botando esse monte de músculo na caixa, quanto o senhor come por dia? Quantas calorias? Ele falou assim, com a maior naturalidade, 9.000. Alguns de nós com 2.000 estamos engordando. A maior queima que eu já tive na minha vida, abusando de treino, foi chegar perto de 5.000 calorias queimadas num dia. Esse camarada manda brincando 9.000 calorias para dentro de comida, porque ele sabe que vai queimar pelo menos isso. Aí isso me fez lembrar, anos atrás, quando o Phelps, quantos lembram daquele nadador norte-americano que era colecionador de medalhas? Todo ano ele batia os recordes das Olimpíadas anteriores. Eu vi uma matéria esportiva que dizia que o Phelps, ele comia de 8 a 13.000 calorias por dia. Mas só de treino de piscina era de 6 a 8 horas por dia, fora os outros treinos. Então a matéria mostrava, eu não me lembro se ele fazia 7, 8 ou 9 refeições ao dia, eram muitas. Mas a matéria mostrava numa mesa só todas as refeições que ele faria naquele dia. Eles trouxeram tudo que ele come, exatamente quais eram os pratos, todo o cardápio, colocaram numa mesa e tiraram a foto da mesa. Quando eu olhei, falei, não cabe isso dentro do ser humano num dia. Eu falei, mas nem se usar os estômagos sobressalentes, das pernas, dos braços, não tem como caber. Mas não cabe de uma vez. Então aquele cara botava comida e ele era uma usina de combustão de energia. E ele tinha que ir comendo aos poucos, ao longo de todo o dia, para conseguir suprir aquilo. Onde eu quero chegar com isso? Gente, quem quer ter alta performance na vida cristã, vai ter que comer mais. E tem muito crente que jamais vai ser um bom corredor, porque está lhe faltando vitamina B, Bíblia. Alguns de nós lêem um versículo ou outro e a gente fala assim, pronto, já fiz meu devocional. Gente, se queremos ter alta performance, além de deixar comida ruim, nós vamos ter que se dedicar à comida boa. Quem está entendendo? Um dia eu estava falando com um grupo de pessoas, gente, nós temos que mergulhar a fundo na palavra. E um falou assim para mim, não, eu não tenho tempo para isso. Ele falou isso, eu puxei o celular da mão dele, já estava desbloqueado. Eu mesmo abri o aplicativo, mostrei para ele, falei, olha isso aqui, seu cara de pau. 5 horas e meia por dia era a média dele em redes sociais. A média calculada na semana. Então pode ser que um dia foi 6,5, outro 4,5, mas média 5,5. Eu falei, 5 horas e meia por dia cuidando da vida dos outros e não tem tempo para ler a Bíblia. Ele falou, vai dizer que é pecado ver rede social. Eu falei, não. Mas se você for inteligente e cuidar da vida dos outros 2 horas e meia, sobra 3 para ler a Bíblia. Então, assim, as pessoas, elas pensam muito, é tudo ou nada. Quem quer ter alta performance, gente, vai ter que parar de comer porcaria. Não é possível que você acredite que comer 5 horas e meia, se alimentar disso todo dia, vai produzir um grande efeito na sua fé. Não vai. Além disso, está te roubando da comida boa.
E se nós queremos alta performance, vamos ter que mudar a disciplina. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, controle de peso. Já faz alguns anos, eu perdi, na última década e um pouquinho mais, cerca de 60 quilos. Na verdade, isso é o peso a menos na balança. Estava fazendo as contas hoje, o pastor Mateus, eu falei, olha, considerando o que botei de músculo no corpo, eu perdi em torno de uns 70 quilos de gordura. Só que, apesar de nos últimos anos ficar estável a maior parte do ano no meu peso, eu tenho no mínimo 2, às vezes 3 variações de peso radical no ano, que são os jejuns que eu faço prolongado. Um jejum de 40 dias, dependendo da pessoa, né, ela pode perder ali de 10 a 15, 16 quilos. Tem gente que perde mais, raramente vai perder menos, mas o padrão, a maioria está dentro disso. Então, isso significa que pelo menos ali uns 12 quilos eu vou perder. E estou falando de um período de pouquinho mais de um mês, menos de um mês e meio. Por que eu estou dizendo isso? Depois de mais de 30 dias em jejum, quando o peso baixou bastante, e eu faço jejum, mantendo minha rotina de exercício, o mesmo cardio que eu faço quando não estou jejuando lá, com 1 hora, com 10, 12 quilos a menos, a sensação que você tem é que você está voando, seu rendimento é muito melhor. Eu tenho condicionamento para aquilo, mas quando o peso baixa rápido, é impressionante como o seu rendimento melhora. E por que eu estou dizendo isso? Meu filho, um tempo atrás, como eu disse, se empolgou com a corrida, começou a correr. Mas depois de um tempo ele se empolgou com powerlift, levantamento de peso, musculação, hipertrofia. Falou, pai, vou botar músculo na caixa, peso no corpo. Eu falei, amigão, você só vai ter que escolher. Ou hipertrofia, ou corre. Porque não dá para ter as duas coisas. Eu falei, corredor de maratona, os caras são tipo meu dedo minguim. São fit no nível profissional. Primeiro porque o tanto que treina e corre, não dá para ganhar músculo e ainda queima. Então, além de secar gordura, essa turma seca músculo. Eu falei, se você quer correr, não adianta pegar peso. Se você quer pegar peso, vai ter que abrir mão de correr, ou um outro. Porque peso não combina com corrida. A sua Bíblia fala sobre isso e aplica para nós, sim. Hebreus 12:1, que eu citei antes, diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso. Você pode repetir isso comigo? Diga, livremo-nos de todo peso. Só que a Bíblia bota um adicional. E, não só do peso, e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Isso significa que peso não é pecado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem coisas que atrapalham a performance, mas não necessariamente são pecado. O apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu e você precisamos entender que quem quer ter alta performance vai ter que deixar de lado não só o pecado, não só o que é proibido. Ao longo de toda a história bíblica e na história humana, pessoas que entraram no lugar profundo em Deus, abriam mão de coisas que eram lícitas para os demais. Você olha o voto do Nazireu, por exemplo, que era um voto de consagração. Todo mundo no Antigo Testamento podia beber vinho. O Nazireu não. Porque ele colocava para si limites que os outros não tinham, porque ele queria entrar num lugar mais profundo. E eu e você precisamos entender que se queremos alta performance, não é só deixar o pecado. É lógico que o pecado vai sabotar a corrida. Por isso que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, porque eu não quero ser desqualificado. Mas a gente também tem que se livrar de peso, e muita coisa cabe na categoria peso. Alguns de nós estamos carregando emoções desnecessárias, que precisam de alinhamento, de restauração, de cura. Alguns de nós estamos gastando tempo demais naquilo que rouba a nossa energia, assim como o peso rouba o desempenho. E cada um de nós precisa avaliar o que é o peso desnecessário. O que é lícito, mas não convém. Porque se não ajustarmos isso, vai ser difícil manter alta performance. Terceira área de disciplina que eles tinham se aplica a nós, exercício. Gente, ninguém fica bom em nada sem treino. Não importa se estamos falando de coisas naturais ou de coisas espirituais. Então, aqueles corredores, durante 10 meses, eles iam ficar correndo aquele mesmo trecho da corrida todo santo dia. Para não dizer todo dia, tinha dia de descanso. Mas nos dias de treino, corriam, já que não estamos falando das corridas longas, várias vezes aquele trecho. Por que correr tanto? Não era apenas para conseguir preservar o cardio, era para conseguir melhorar a performance. Cada milésimo de segundo a menos na hora de cruzar aquela linha faria diferença e poderia dar o prêmio àquele corredor. Então ele tinha que se dedicar muito àquilo. A repetição, ela é importante e nos torna melhores em qualquer coisa.
Não importa a área que nós vamos falar. Eu estava ouvindo um comentário de uma pessoa que estudou nos Estados Unidos e falou, pastor, o senhor não tem noção de quanto treinamento a gente tinha para lidar com um tornado. De repente, no meio da aula, tocam as sirenes, todo mundo sabe o que fazer, a forma como levanta, a maneira organizada como sai, onde procura abrigo. Só que a pessoa falou, nos anos que eu estudei lá, nós nunca tivemos um tornado. Mas tinha exercício de evacuamento para tornado o tempo todo. E você faz tanto que você começa a administrar aquilo de uma forma impressionante. Falou assim, a gente melhorava, né, o timing da saída a cada treinamento. A gente fazia aquilo cada vez melhor, mais organizado, sem pânico. E quanto mais se faz, melhor se fica. Em qualquer área, e no mundo dos esportes, e até na corrida não é diferente. Pastor, nós temos um paralelo dos exercícios para a vida espiritual, sim. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz, exercite-se pessoalmente na piedade. A palavra aqui traduzida exercite-se, do grego ginásia, é a raiz da palavra ginásio nas línguas latinas, o lugar onde se faz ginástica. Era a academia da época, era o lugar de treinamento. E quando nós falamos da piedade, a Bíblia está dizendo que também tem exercício. Melhor coisa para um crente quando se converte, um novo convertido, é colar com gente que ora. Porque como é que ele vai aprender a orar? Orando. Como é que você aprende a mover nos dons do Espírito Santo? Movendo. Em 1 Coríntios 14, 31, Paulo diz, todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam. Quanto mais você faz, mais você aprende, melhor você fica. Um dia, eu estava em alguma cidade pregando e a pessoa que estava responsável por me transportar, ela parou, não me lembro se a gente estava num posto de gasolina, num restaurante, era algum lugar onde nós tivemos uma prestação de serviço, um atendimento. O atendente deixou a bola quicando e eu comecei a falar de Jesus para ele. E o cara olhou para mim e falou, um dia eu queria pregar como você prega. Falei, vai ser difícil. Aí ele me olhou assustado. Falei, você não treina? Falei, eu treino isso todo dia da minha vida. Falei, você teve a mesma oportunidade, não abriu a boca. Falei, você só vai ficar bom fazendo. Um dia eu estava com um pastor que convidou a pessoa para a igreja dele. Aí o convidado falou, vocês se acham os únicos, os melhores, os bons. Ele falou, por quê? Ele falou, está me convidando só para a sua? Podia me convidar para qualquer uma. Ele falou, esse pastor interrompeu a pessoa e falou assim, meu amigo, deixa eu te dizer algo. O cheiro da comida do meu vizinho é maravilhoso. Eu nem conheço ele direito, que mudou há pouco tempo. Mas não importa se ele está fazendo churrasco, o que for, o cheiro sempre vem para minha casa, é maravilhoso. Eu tenho certeza que ele cozinha melhor do que eu. Mas eu nunca vou te convidar para comer na casa do vizinho. Porque quem tem que fazer isso é ele. Eu tenho liberdade da minha casa, da minha comida, dos meus horários. Então, eu estou te chamando para comer na nossa casa. Se você quer, vem. Se não quer, arruma um outro vizinho que te convide. Eu falei, uau! Eu falei, de onde é que saiu essa? Ele falou, cara, eu lido com desculpa há tanto tempo que a gente vai ficando bom. A gente tem resposta para tudo. É treino. Ninguém fica bom em nada na vida cristã sem treino. Então, eu e você precisamos entender. Outro dia alguém falou, não, aquele tem o dom da generosidade. Eu falei, tem treino, pratica isso há muito tempo. Aquele deve ter algo na área da compaixão, tem treino, pratica há muito tempo. E se eu e você não entendemos a importância dessa disciplina, que é repetição. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, todo santo dia, o senhor acorda com vontade de ter o tempo devocional? Eu falei, claro que não. Como não acordo todo dia com vontade de treinar? Mas quem tem a disciplina sabe que você não precisa de vontade. Você vai treinar com ou sem vontade. Porque tem coisa que a gente faz porque tem que ser feita. E se a vontade vier, melhor. Se a empolgação vier, melhor. Se não, vai rolar do mesmo jeito. Disciplina é você simplesmente ter a capacidade de repetir padrões. Então, se eu tiver vontade, eu vou buscar Deus. Se eu não tiver vontade, eu também vou. Se eu tiver vontade, eu vou servir as pessoas. Se eu não tiver com vontade, eu também vou. Porque isso que é disciplina. E nós precisamos crescer nessas práticas. Quem está entendendo, diga amém. Mas todo mundo sabe que os atletas, além de muito exercício, também têm que intercalar isso com descanso. O descanso, como eu disse, não é apenas para recuperar energia, mas para que o corpo se recupere de certas lesões, microlesões. É para que a gente respeite certos limites. Um dia desses eu estava conversando com um pastor lá de Portugal, que ele foi ultramaratonista. A maratona, como dissemos, 42 quilômetros e quase 200 metros. Mas
as ultramaratonas, nós estamos falando de 100, 150. Esse cara já correu mais de 200 quilômetros. Só de imaginar eu já quase desmaio. Imagina fazer. E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, você já entrou em overtraining, sobrecarga, que é bater o limite do corpo? Ele falou, várias vezes. Ele falou, todo ultramaratonista entra em overtraining. Aí ele falou assim, você já correu alguma ultramaratona? Eu falei, não. E maratona? Eu falei, também não. Ele falou, por que está perguntando? Olhei para ele e falei assim, se eu te falar que eu entrei em overtraining com musculação, você acreditaria em mim? Ele falou, impossível. Porque você tem que levar o corpo no limite, a musculação não vai fazer isso. Eu falei, mas se eu te falar que eu entrei diante de Deus, você vai acreditar? Quando eu falei isso, ele olhou para mim e falou, você estava em jejum. Eu falei, eu sempre treinei em jejum. Eu tenho disposição no jejum para puxar mais carga, peso, né, com menos tempo de recuperação do que quando estou comendo. É algo inexplicável. E meu médico sempre me alertando. Luciano, você já está abusando, você está indo além do que precisa. Não precisa de 2, 3 horas de treino, não precisa de tanta força, você só precisa manter a energia fluindo. Né? E ele falava para mim várias vezes, você vai entrar em overtraining. Eu dizia, doutor, esse tem maratonista entra, só ultramaratonista. Eu não sei de onde a gente tira que pode discutir com o médico dizendo que sabe mais, que pode discutir com a mulher da gente achando que nós vamos estar certo. Mas a gente tem essas coisas. Que a gente vai discutir com o Waze e ganhar e dizer que o meu caminho é melhor. Não sei de onde a gente tira essas coisas. Mas eu falei, doutor, isso nunca vai acontecer. Até o dia que aconteceu. Eu lembro que depois de 3 horas de treino pesado, eu fui para o banheiro e tomei um dos maiores sustos da minha vida, porque achei que estava urinando sangue. Mas quando eu olhei, eu falei, isso não é sangue. Porque a cor é de açaí e beterraba. Quando eu pensei de açaí e beterraba, eu lembrei por que o açaí e a beterraba são daquela cor, ferro. E na hora entendi o que eu tinha feito. Falei, meu fígado está expelindo ferro. Eu entrei em overtraining. Tirei uma foto, mandei para o médico, ele só respondeu, quantas horas de treino? Falei, 3. Ele falou, e ontem? 2h30. E anteontem? 3. Aí ele, eu falei. Eu falei, Luciano, ninguém vai entrar em overtraining com 3 horas de treino comendo. Você está quase 40 dias sem comer. E exigindo do seu corpo o que atleta que vai consumir 4.000, 3.000 a 4.000 calorias por dia está comendo. Você botou o seu corpo. Então, assim, todo mundo vai descobrir por bem ou por mal que o corpo tem limite. E a gente precisa entender a importância de descanso. Agora, como que se dá o descanso quando nós falamos da corrida? Esse mesmo amigo meu ultramaratonista, ele falou para mim, não sei porque nós saímos do assunto da ultramaratona para a maratona. E ele olhou para mim e falou assim, a maratona ela é dividida em 3 fases. Ele falou assim, isso não é 100%, mas é um padrão muito recorrente dessas áreas. Ele falou, a primeira etapa é do 1º quilômetro ao de número 35. Ele falou, a maioria dos maratonistas vão correr os 35 quilômetros na força do treino. Aí eu olhei para ele e falei, mas se a maratona é 42, por que é que eles só treinam para 35? Eu falei, Luciano, ninguém quer correr a maratona, a primeira da vida dele, antes do dia oficial. Então ninguém vai treinar a maratona toda. Ele falou, isso é a mesma coisa que você querer fazer um ensaio de casamento com uma festa de casamento igual do dia. Eu falei, ninguém vai chegar tanto porque quer guardar a emoção para o dia. Então ele falou assim, tirando os caras que já são veteranos, a maioria nunca treinou para aquilo na primeira corrida. Então eles correm média. Ele falou, alguns mais, outros menos, mas a grande média está aqui no 35. Ele falou, não sei te explicar isso. E quando ele falou isso, eu lembrei do meu filho contando. Ele falou, pai, quando deu 35 quilômetros, as pernas começaram a pesar. Aquilo que estava tranquilo, de repente, parecia agora uma missão impossível de terminar. Eu falei, qual é a segunda etapa? Ele falou, dos 35 ao 42. Eu falei, aí terminou. Ele falou, não, ainda tem 200 metros. Ele falou, do 35 ao 42 é no sacrifício, não é na força do trem. É sangue, suor e lágrimas. Eu falei, então a terceira parte, os últimos 200 metros é rastejar? Aí ele falou, não, mas não vou falar disso agora, vou falar daqui uns minutinhos. Guarda aí, se eu esquecer, vocês falam a terceira parte da maratona, por favor. Mas eu lembrei que ele falou exatamente isso. E meu filho disse, depois do 35, estava difícil continuar. Ele falou que quando deu 37, ele falou, eu tenho que parar para sentar. Se eu não sentar uns 15 minutos, eu não vou conseguir terminar. Meu filho disse, o que eu não sabia, que a maioria dos que sentam não levanta depois.
Porque se já está difícil com o corpo quente, você imagina depois que esfria. Ele fala assim, as dores vão aparecer, o desânimo vai bater com força, o cansaço vai aparecer num nível que você ainda não sentiu, mas a verdade é que não dá para descansar no meio da corrida. O atleta tem que alternar exercícios com descanso, mas no dia da corrida não dá para parar para descansar. E quando nós falamos da corrida cristã, nós não estamos nos preparando para um dia correr. Nós estamos correndo a vida cristã toda. Então, como é que se descansa na vida cristã? Pastor, tem paralelo para isso? Tem. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 12, a Bíblia diz, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Isso vem no contexto de Hebreus 12, 1. Corram com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o que é levantar a mão cansada e fortalecer os joelhos vacilantes? Eu demorei para associar esse verso 12 com o primeiro, que é o assunto da corrida. Porque em corridas longas, as pessoas terminam sem conseguir levantar as mãos e com o joelho dobrando para dentro para fora. As traduções mais antigas dizem joelhos trôpegos. Há um tempo atrás, estava assistindo um documentário sobre como as pessoas terminam as maratonas cruzando a linha de chegada. Não os primeiros. Aqueles que correm sempre, os veteranos, dá raiva, porque eles chegam horas antes dos últimos. Muitas horas. E eles chegam e às vezes não estão nem ofegantes. Mas quando você olha os últimos, estão chegando muitas horas depois, os últimos não estão competindo com os outros corredores. Estão competindo consigo, com a sua limitação. O que eles querem é terminar. A maioria dos que chegam essas horas depois, eles chegam assim. Vou tentar imaginar, seria cômico se não fosse heróico da parte deles. Mas eles cruzam a linha de chegada mais ou menos assim. Você já viu isso? As mãos já não levantam, o joelho vem dobrando para dentro, para fora e caindo, tropeçando. O pior é que isso vira meme em quase todo lugar que eu simulo e eu continuo vazando. Como é que você fortalece um joelho trôpego e levanta a mão cansada? Eu estava falando de fazer enquanto corre. Na corrida da fé, você descansa enquanto corre. Isaías 40, de 29 a 31, diz, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Deixa eu fazer uma pausa. Jovens e moços, o que é que significa isso? Testosterona lá em cima. O auge do vigor energético, físico, muscular, hormonal. Mas mesmo a moçada, a Bíblia está dizendo que eles também se cansam, se fatigam e de exaustos chegam a cair. Mas a Bíblia diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Diga comigo, correm e não se cansam. Por que não? Porque a Bíblia diz que o Senhor fortalece o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Há uma capacidade de nos conectarmos em Deus, e aí nós precisamos entender que disciplinas espirituais, inclusive devocional, não é mero cumprimento de protocolo religioso. Essas disciplinas nos mantêm em conexão, em comunhão com aquele que nos fortalece, com aquele que de fato pode nos levar a correr não apenas no nosso próprio esforço, né? Eu costumo dizer que nessa corrida da fé não vai ter exame antidoping no final. E você pode usar o santo suco celestial, aleluia. Né? Você pode ser fortalecido pelo Senhor. E na corrida da fé, a gente descansa enquanto corre. Ou seja, nenhum de nós deveria pensar, eu vou sentar um pouco. Porque quando a gente fala da prática da vida cristã, gente, não dá para você colocar o descanso como interrupção. Ah, já preguei muito, falei muito de Jesus ano passado, agora eu quero passar um ano sem ver um ímpio pela frente. Não faz sentido você imaginar esse tipo de pausa. Já orei muito no último trimestre, agora quero ficar 3 meses sem oração. Já li muito a Bíblia, agora estou precisando de descanso, minha mente está saturada de Bíblia. Nada vai caber aqui. Não, já fui muito generoso no ano passado. Agora preciso de um pouco de avareza esse ano para equilibrar e descansar. Sabe, generosidade, compaixão, tudo isso são coisas que nós não podemos parar de fazer. Não existe descanso no sentido de pausa. É por isso que na vida cristã você descansa enquanto corre. Quem está entendendo, diga amém. A pastora corre a terceira parte da maratona. A primeira, os 35 quilômetros, é correr na força do treino. A segunda, os outros 7, sangue, suor e lágrimas. E aí sobrou 200 metros. Eu olhei para esse cara e falei, você vai dizer que em 200 metros tem uma terceira etapa? Ele falou, tem.
Quando o corredor enxerga a linha de chegada, ele falou assim, é só quem correu que sabe explicar isso. Não dá para explicar o poder motivacional. É como se tu estivesse dizendo, tudo pelo qual você correu, se esforçou, está ali. Termine, não desista. Ele diz, liga o turbo dentro de nós. Ele falou assim, tem gente que você vê até perto dos 200 metros, está morrendo. A hora que ele enxerga a linha, ele liga um turbo. E a Bíblia fala de pessoas que da fraqueza tiraram forças. Eu e você podemos fazer a mesma coisa. Agora, na vida cristã, a gente não precisa esperar os últimos 200 metros para se animar. Nós podemos enxergar a linha de chegada desde o início da corrida. Então, meu terceiro e último tópico, a gente encerra aqui, é foco no prêmio. Eu e você precisamos entender o peso que isso tem. Né? Focar o prêmio. O apóstolo Paulo diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele diz, aqueles corredores, os atletas naturais, o fazem por uma coroa corruptível. Nós, porém, por uma incorruptível. O que ele quer dizer com coroa corruptível? Você já ouviu a expressão os louros da vitória? Os corredores da época, quando ganhavam, naquela época não tinha medalha, não tinha troféu, eles ganhavam uma coroa de folhas, que em poucos dias se secava. Por isso que Paulo diz uma coroa corruptível. Ele diz todo o esforço deles é por uma coroa que alguns dias secou, não tem mais utilidade, valor, serve nem para lembrança. Nós, diferente deles, corremos por uma coroa incorruptível. Meu amigo, me ouça com atenção. Se eu e você mantivermos os olhos no prêmio, naquela linha de chegada, e eu não sei você, mas eu vivo a minha vida espiritual, minha vida ministerial, eu vivo toda a minha vida em função de uma frase. É a frase que eu vou ouvir dos lábios sorridentes do Senhor Jesus quando eu cruzar aquela linha de chegada. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, não tem sacrifício que não terá valido a pena. Não tem perrengue nessa vida que você tem enfrentado, suportado por amor a Jesus, que não terá valido a pena. Paulo escreve aos Romanos, diz, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. O dia que nós cruzarmos aquela linha, cada fibra do nosso ser vai gritar, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, e nós não podemos nos esquecer disso. Então o apóstolo Paulo está dizendo, nós corremos por uma coroa incorruptível. Ele também faz declarações que você precisamos entender. Ele não apenas diz que corria pelo prêmio, em Filipenses 3,12, ele diz, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu lembro que estudando sobre corrida, os léxicos me levaram a essa palavra prossigo. Eu pensei, mas prossigo não é corrida. Mas eu fui consultar qual é a palavra traduzida como prossigo no original grego, e ela é a palavra dioko. Dioko significa correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figurativamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção à linha de chegada. E passou a ser usado num sentido metafórico para falar de perseguir, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo empenho para adquirir. Ou seja, Paulo não estava só dizendo eu prossigo, no sentido de continuidade. Ele está dizendo eu corro com determinação. Eu corro para alcançar. Alcançar o quê? O prêmio. O mesmo Paulo, na sequência, vai dizer... Filipenses 3, eu vou ler do 12 ao 14 agora na NVT. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, lembrando que isso é corro, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Filipenses é uma das primeiras epístolas que ele escreveu. No início do seu ministério. Ele está dizendo, não, irmãos, eu não cheguei lá, não alcancei. Mas a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma das últimas que ele escreveu. Nela ele já se identifica como eu, Paulo, o velho. E agora a conversa dele é outra. 2 Timóteo 4,7. Ele diz o seguinte, combati o bom combate. Completei a carreira. A palavra carreira é o curso da corrida. Guardei a fé. Agora, nós falamos, quando eu li 1 Timóteo 6,12, que a expressão que Paulo usa para Timóteo, combata o bom combate, é a repetição 2 vezes da palavra agonizomai. Aqui, quando Paulo fala de si, combati o bom combate, de novo, ele usa agonizomai por 2 vezes. E nós vimos que isso fala de competição.
A versão fácil de ler traduziu esse texto assim, essa frase. Participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. E por que é que Paulo fez tudo isso? Porque ele vai dizer daquilo que o aguardava. No verso seguinte, o 8, ele diz, desde agora está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele chama de coroa incorruptível, aqui ele chama de coroa da justiça. A coroa era o prêmio do vencedor da corrida. Já Tiago, capítulo 1, verso 12, usa outro adjetivo. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Coroa da vida. E o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 5,4, ele diz, e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Outro dia alguém falou, pastor, mas a coroa é incorruptível, é da justiça, é da vida ou é da glória? Eu falei, é tudo isso. Cada uma dessas declarações fala de um dos aspectos da recompensa eterna que nos aguarda. E eu e você precisamos nos deixar ser movidos pela recompensa. Não há justificativa para parar de correr. Não há justificativa para que a gente não termine bem. Essa corrida pode terminar de duas formas. Um fracasso ou sucesso. Em Gálatas 2,2, Paulo fala do fracasso, para não correr ou ter corrido em vão. Tem gente que nem entrou na corrida ou correu à toa. Como diz o antigo ditado, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente termine bem. É que a gente, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu corro para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos focar o prêmio. Como eu disse, naquele dia, não haverá sacrifício do qual eu e você não teremos a certeza, valeu a pena. O Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, aqui eu encerro, ele faz 8 promessas. Não aos corredores, não aos competidores, mas aos vencedores. Aqueles que vão cruzar a linha de chegada. A mesma Bíblia que chama Jesus de o autor, também o chama de o consumador da fé. Isso significa que quando você disparou na linha de partida, ele era o técnico, o coach, que estava lá dizendo, vai que é tua, você consegue. Mas quando você finalmente cruzar a linha de chegada, ele vai estar do lado de cá, de braços abertos, dizendo, eu sabia, eu estava esperando por esse momento. E eu e você precisamos vislumbrar a linha de chegada, não só nos últimos 200 metros. Eu corro a minha vida sonhando com a linha de chegada. Eu me dou o direito de ficar imaginando, ensaiando qual vai ser a comemoração o dia que eu cruzar. Eu tenho várias delas na minha cabeça. Se o povo estiver no modo discreto, eu acho que eu não vou exagerar demais. Se a turma estiver no modo empolgação, extremamente aleluiado, eu vou bagunçar o negócio. Mas no mínimo, eu imagino que no mínimo, na maior da descrição possível, tem que ser uma comemoração estilo Dunga na Copa de 94. Tá! Tudo dentro de nós vai dizer valeu a pena. Eu quero terminar chamando a sua atenção para as promessas que Jesus faz ao vencedor. Eu não quero só mencioná-las. Eu quero lê-las em alto e bom som. Porque, como eu disse, eu creio que há um poder em declarar a palavra de Deus. As 7 primeiras dessas 8 promessas, elas estão nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas da Ásia. Uma promessa feita a cada uma dessas igrejas. A 8ª promessa, ela está no final do livro, no desfecho não só do livro do Apocalipse, mas no desfecho de todo o plano da redenção. Então vamos lá, primeira promessa. Carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2,7. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Segunda promessa, carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2,11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Terceira promessa, carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse 2,17. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quarta promessa, carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2, de 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como eu também recebi a autoridade de meu Pai e lhe darei ainda a estrela da manhã.
Quinta promessa, carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta promessa, carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3:12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sétima promessa, carta à igreja em Laodiceia. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Oitava promessa, final do livro do Apocalipse, Apocalipse 21, verso 7. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Mas eu creio que é mais honesto a gente lê-la dentro do seu contexto. Porque o que significa herdar essas coisas? Então me permita ler Apocalipse 21, do 3 ao 8. Eu espero dar conta de ler isso, porque não há uma única vez nas últimas décadas que eu leio esse texto, sozinho ou em público, que isso não me emocione. Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O vencedor, 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 o vencedor. 8 vezes. Lembre disso durante a corrida. Lembre disso quando suas pernas estiverem pesadas. Lembre disso quando você sentir que está faltando fôlego. Lembre disso quando você parar e pensar e sentar por um pouco. Lembre dessas promessas. Mas é justo também ler o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia não está dizendo que só esse tipo de gente com essas práticas vai para o inferno. Toda pessoa sem Cristo está condenada eternamente. A Bíblia está falando de gente que saiu desse lugar, veio para a corrida, mas em algum momento desistiu. Não vai cruzar a linha de chegada, não estará entre os vencedores e não vai poder usufruir da recompensa eterna. Não há nada que justifique abrir mão disso tudo. E se eu e você corremos o tempo todo com foco no prêmio, nós vamos nos tornar crentes indesanimáveis, indesistíveis. Me perdoe o neologismo, inventando palavras aqui. Mas se há algo que terá o poder de nos fazer correr, como diz o mineiro do interior, eu gosto de com força, é quando eu e você sabemos o que está do lado de lá, o que está nos aguardando. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Nós vamos orar juntos. Me ouça com atenção. Eu não vim aqui te culpar ou condenar pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Talvez você diga: pastor, me bateu aquela vontade de sentar na sarjeta, como para o seu filho aos 37 quilômetros da maratona. Eu tenho estado cansado e está pesado. Eu vim te dizer que em vez de você parar, você precisa lembrar do Deus que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você diga: pastor, eu não pensei em parar, eu sentei pelo caminho. E depois que esfriou, está difícil levantar. Deus não te trouxe aqui hoje por acaso. E você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer a bagunça que está acontecendo dentro de você agora.
Essa é a voz de Deus pelo Espírito Santo. E tem algo gritando dentro do seu coração: volte para a corrida, volte para a corrida, levante e volte para a corrida. E Deus está te chamando de volta para um lugar que você nunca deveria ter deixado. Eu vou repetir. Ele não te trouxe aqui para te culpar de ter parado. Ele veio te turbinar para que você volte à corrida. Pastor, eu não parei. Honestamente, eu nem pensei em parar. Mas se o senhor está falando de alta performance, eu tenho que admitir. Eu reduzi o meu pace. Eu não estou correndo como eu já corri um dia. Eu já não estou mais naquela vibe do primeiro amor, dos primeiros quilômetros da maratona. Eu quero te dizer que Deus não quer que você saia daqui apenas com encorajamento emocional, nem só com informação para ser processada e digerida. Eu creio numa liberação divina, profética, sobrenatural nessa noite. Numa descarga não só de encorajamento, mas de poder espiritual sobre a sua vida. Para que você não apenas corra como já correu, mas talvez corra como nunca correu. Há um chamado de Deus para que a gente possa entrar num lugar diferenciado. Há uma promessa de Deus que nós estamos aguardando o cumprimento. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. A maior colheita de almas de toda a história ainda está para acontecer. O maior derramar do Espírito Santo de todos os tempos, jamais presenciado, ainda está para acontecer. Nós temos um horizonte empolgante, profeticamente falando, vibrante. E não devemos apenas esperar sentado que isso chegue. Deus está nos chamando para corresponder com Ele num outro nível. Para que possamos não só entrar numa nova dimensão de relacionamento com Ele, mas que, como povo e exército de Deus, possamos entrar num novo lugar de conquistas. E nós vamos ter que ser gente de alta performance. E para isso nós temos que mudar empenho. Nós temos que aprender as disciplinas. Mas nós precisamos noite e dia desse foco na recompensa. Um dia desses, o diabo veio fazer uma proposta, uma tentação. Eu lembrei daquele atleta, eu falei: minha recompensa é outra. Quando a mulher de Potifar se insinua diariamente para José, ele não diz para ela: dona, a senhora não faz meu tipo. O que ele diz é: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Quem está lembrando de Jesus e esperando Ele na linha de chegada, Ele sabe qual é a sua recompensa. Ele não vai correr atrás de outras coisas. E hoje Deus quer que você saia daqui com o foco ajustado. O dia em que eu e você cruzamos essa linha de chegada, certamente será o momento mais feliz de toda a nossa existência. E tudo se justificará naquele dia. Eu vou insistir em dizer isso: cada fibra do seu ser vai gritar: valeu a pena não desistir, valeu a pena o empenho, valeu a pena a disciplina, valeu a pena. Então eu só vim te dizer: não pare de correr, nem diminua o ritmo, o seu pace. Vamos correr como nunca corremos. Eu creio que essa é uma palavra profética de Deus para a nova estação. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Eu oro que nenhum deles saia daqui apenas com informação, ou apenas com uma dose motivacional, meramente emocional. Pai, nós oramos pelo sopro de vida do Teu Espírito. Nós oramos sopra neste lugar, sobre cada um daqueles que nos acompanham aqui ou via internet. Sopra como o Senhor soprou sobre aquele vale da visão de Ezequiel 37, do vale de ossos secos. Sopra Teu fôlego de vida. Nós declaramos que é uma noite de restauração espiritual, é noite de fortalecimento, é noite de enchimento do Espírito Santo, é noite de recomeço, é noite de salvação, de reconciliação, de consagração, de entrega. Sopra sobre nós, sopra Espírito Santo. Cumpre o propósito pelo qual a Tua palavra foi liberada hoje nesse lugar. Que os céus se abram sobre cada um.
Aleluia. Queria muito que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e segurasse nas mãos dela. E eu queria que você dissesse a ela: não é hora de parar. Isaías 42:3 diz que Deus não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Deus te trouxe hoje aqui para te encorajar a continuar a corrida. Talvez você já tenha corrido em algum momento, mas você parou e está difícil voltar. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado, dê as mãos para ela, olhando para ela. Eu queria que você orasse por ela agora. Eu não sei, seja a voz de Deus na vida dela. Diz assim: o Senhor quer te ver correndo. Diga isso, seja a voz de Deus para ela. Fala: Deus quer te ver correndo. Agora eu queria que você orasse por ela. Você pode fazer isso? Ore por ela. Fala: eu vou orar para você voltar a correr. Eu vou orar para você voltar a correr. Nós vamos cruzar juntos a linha de chegada. Ora aí por ele, gasta um tempo. Talvez a pessoa do teu lado está precisando dessa palavra, olhando nos olhos. Talvez você tenha se cansado. Talvez você tenha se machucado. Talvez você tenha caído. Talvez você tenha boas desculpas para parar. Mas nenhum argumento é maior do que a cruz. Nenhum argumento é maior do que o argumento da cruz do Calvário. Talvez você esteja na sua casa nos assistindo e você decidiu parar. O Senhor manda você voltar a correr. A caminhada ainda não terminou, não é hora de parar. Aleluia, aleluia. Amados, nós vamos orar por você para concluirmos a nossa reunião. Mas os líderes estarão aqui na frente. Nós sempre fazemos isso em todas as nossas reuniões. Para que eles estarão aqui? Para você que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você possa vir aqui e dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu estou voltando hoje. Comunique um desses líderes. Talvez você precise voltar para a comunidade da fé. Você pode falar com esses líderes, ou você pode ir lá na frente, no balcão de informações, e dizer: eu voltei para Jesus hoje, eu quero fazer parte de uma comunidade. Nós não fomos chamados para andar, para correr sozinhos. Nós lutamos contra nós mesmos, mas corremos em comunidade. Nós lutamos contra nós mesmos, mas nós corremos levando e carregando e ajudando os nossos irmãos. A vida cristã foi desenvolvida por Deus para ser vivida em comunidade. Então, mesmo depois da bênção apostólica, eles estarão aqui, sem pressa, para te servir. Então, se você precisa de ajuda, não vá embora sem desfrutar da ajuda, sem desfrutar de irmãos que querem impor as mãos sobre você. É uma alegria te ter aqui. E para mim, de verdade, não importa se você é de outra comunidade, porque o meu desejo é que você volte lá e comece a correr na tua comunidade. Que seja diferente na igreja onde você congrega. Que o seu pastor, ao olhar para o lado, ele olhe para você e te veja correndo outra vez. Que você seja uma bênção na vida da tua comunidade. Que você seja uma bênção na vida do teu pastor. Talvez você tenha parado e você esteja ferido. O que você precisa talvez é perdoar, se recompor e voltar correndo. Não há argumento maior do que a cruz do Calvário. Amém? Senhor, nós oramos por esses irmãos que estão aqui, os irmãos dessa casa, os irmãos que não são dessa casa e os irmãos que estão sem casa, Senhor. Que eles tenham hoje decidido a não ficar mais, encontrar um lugar para servir a Ti, Senhor, em comunidade. Nós te honramos, Senhor, nós te honramos nessa noite, porque reconhecemos a Tua presença neste lugar. Reconhecemos que as palavras que foram pregadas, Senhor, foram palavras escritas no Teu livro sagrado, que foram expostas para nós na autoridade e no poder do Teu Espírito. Então nós recebemos como palavra de Deus.
Pai, que essas palavras possam entrar em nosso coração e transformar a nossa forma de pensar, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável do Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, que esse seja só o primeiro de dias que vamos celebrar aqui, e que seja uma marca para a nossa cidade aquilo que o Senhor está fazendo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe. Te espero amanhã.